E aí, cabra véi sanfoneiro, no vídeo de hoje eu vou trazer os 7 maiores obstáculos para quem quer montar um repertório de alta catilogência, um repertório de forró de alta catilogência na sanfona. E o que é catilogência? Catilogência são aquelas 3 palavrinhas: categoria, lógica e inteligência. Categoria é justamente para você escolher as músicas de acordo com o seu próprio critério, as músicas que você mais gosta. Lógica é para você entender como é que funciona, né? A teoria por trás. Inteligência é para você usar isso da melhor forma possível, sem perder tempo, sem gastar muito tempo, gastar muita energia estudando o que não precisa. Então, eu vou falar, já vou começar aqui do 7º obstáculo, porque muitas vezes algumas pessoas deixam passar batido e acabam perdendo muito tempo, perdendo de evoluir por causa disso. E o 7º é condição da sanfona, estado de conservação da sanfona. Por que o estado de conservação da sanfona ele atrapalha? Por quê? Eu acho que fica bem claro da gente, é bem óbvio da gente deduzir por que isso atrapalha. Se você tem uma sanfona que ela está com o fole muito furado, ou que ela tenha um problema nos teclados, né, está desalinhado, ou ela está muito desafinada, isso pode comprometer o seu desenvolvimento na sanfona. Então vamos começar do fole. O fole, quando está furado, ele não dá a pressão suficiente para produzir o som. E às vezes a gente acaba fazendo um movimento muito grande. E esse movimento ele pode cansar bastante. Então quando a gente fica mais cansado, a gente acaba tendo menos energia, menos tempo. Deixa eu explicar melhor. Quando a gente tem um fole que não ajuda muito a produção do som, a gente tem que gastar mais energia. E quanto mais a gente gasta energia, a gente consegue ficar menos tempo estudando. O estudo se torna mais difícil, a gente faz um sacrifício maior para estudar ao mesmo tempo. Então, se o fole estiver vazando, não tiver compressão legal, ele atrapalha nesse sentido. E aí, se o fole está assim vazando muito, você tem que mandar fazer outro fole, né? Eu já vou botar aqui que a gente falou do fole. Você manda a sanfona para alguém que conserta, para manutenção, para mandar fazer outro fole, ou às vezes, né, há uma reforma no fole. Você troca o revestimento do fole e aí a sanfona volta até a pressão. Às vezes não pode ser nem um fole, pode ser a vedação. Às vezes pode ser a vedação das válvulas da sanfona, né, das sapatas, das teclas. Então pode ser muita coisa que está acabando a pressão do fole. Então, dessa maneira, dificulta bastante. Eu vou pegar a minha sanfona e vou mostrar para vocês como é que acontece quando o fole ele está vazando. A minha sanfona não está aqui, eu vou dar um pause aqui e pegar a minha sanfona. Então já estou eu aqui com a sanfona. Então um teste simples que você pode fazer para ver mais ou menos como é que está a pressão do fole da sua sanfona é você simplesmente abre a válvula e libera o fole. Você vai ver que ele está abrindo aos pouquinhos, ó. Ele está abrindo bem devagarzinho. Isso é porque o fole dessa sanfona, ele tem uma pressão, essa é uma sanfona bem antiga, então ele vai abrindo, ó. Conforme ele vai abrir mais, o peso vai caindo, ele vai abrindo mais rápido. Então, essa sanfona está com um fole razoável. Agora, eu vou tentar simular aqui como seria se a sanfona tivesse um vazamento grande no fole. Quando a sanfona tem um vazamento no fole, cadê o giz? Vou botar o giz aonde? Deixa aqui, né? Quando ela tem um vazamento grande no fole, é como se estivesse passando muito ar. Então, ela tende a cair assim, mais rápido, né? Então, quando você está... Só que sem fazer som nenhum. Então, ela abre muito mais rápido. E aí você tem essa verificação. Então, se a sua sanfona está com fole muito vazamento, você manda. Às vezes eles vão trocar o quê? Eles vão trocar esse plásticozinho aqui e as cantoneiras, né, o papelão, tudo. O fole da minha sanfona, ele tá até um pouco gasto, né? Tá um pouco oxidado, tem uma cantoneira aqui quebrada.
Então, tudo isso vai causando pequenos vazamentos que, quando somados, eles podem dar um vazamento grande, diminuir bastante a pressão do fole da sanfona. Então, é uma coisa para você prestar atenção. O que pode acontecer com muitas sanfonas usadas é o fole ressecar. E aí o fole estando ressecado, ele acaba rasgando, principalmente as partes de couro que ele tem aqui dentro, né, na dobra, para dar a flexibilidade de abrir e fechar. Então, esse é um sétimo obstáculo. Eu falei só do fole da sanfona, mas o teclado também ele pode ser um obstáculo. Quando o teclado está muito empenado, os botões estão duros, novamente entra no estado de conservação da sanfona, a gente tem uma dificuldade maior. Até as correias da sanfona, quando elas estão às vezes ressecado, pesa. Então, essa questão do estado de conservação da sanfona vai tornar o trabalho de tocar sanfona mais difícil. Então, quanto mais nova é a sanfona, quanto melhor o modelo, ela vai ser mais confortável. Muitas vezes uma sanfona mais pesada, quando ela está com a pressão do fole, ela está com o teclado macio, as correias confortáveis, a gente acha até que a sanfona é mais leve, porque ela fica mais confortável. E assim a gente consegue passar mais tempo estudando, o estudo se torna mais prazeroso. E quanto mais prazeroso, mais tempo a gente consegue passar estudando. Então, eu vou falar agora do próximo obstáculo. A sexta dificuldade que atinge os obstáculos, né? O sexto obstáculo que atinge mais sanfoneiros é justamente a dificuldade em juntar as mãos na sanfona. Porque a sanfona é um instrumento muito diferente dos outros. É praticamente como se fossem dois instrumentos separados que a gente toca eles ao mesmo tempo. Então, essa é uma dificuldade que é um dos grandes obstáculos que impede muita gente de chegar no intuito de montar esse repertório de alta catilogência. Por quê? Tem uma questão rítmica aí, que eu acho que tem a parte técnica de coordenação são menos, mas a parte rítmica eu acho que é o principal impedimento para os sanfoneiros. Por que a parte rítmica? Porque a gente entende a música como uma sucessão de sons do tempo. E quando aí a gente vai ter o compasso, vai ter o tempo, vai ter subtempo, e cada nota ela tem um endereço certinho no ritmo, no tempo da música. Então, quando a gente entende essa construção da música, fica muito mais fácil da gente juntar as mãos, porque a gente vai saber se a nota que a gente toca no baixo e no teclado, se elas vão ser ao mesmo tempo, se vai ser uma antes da outra, ou se vai ser depois. E aí a gente tem como fazer esse processo de junção de mãos. Cada um desses obstáculos dá para fazer um vídeo em separado. Então, se você está achando interessante, você digita aqui nos comentários a dificuldade que você mais tem, que eu vou começar a fazer um vídeo nas dificuldades que tem mais comentários aqui. Então, a parte de ritmo que é esse, você tem que entender como é que funciona o compasso, como é que a nota que você está, em que local do compasso ela vai se localizar, para a gente conseguir fazer esse processo de junção de mãos da melhor maneira possível. Mas, uma vez que você entendeu, você tem que fazer isso. Então, como é que você faz? Você pode praticar, aqui eu botei de técnica, é você conseguir tocar, você ter a técnica para executar o movimento. Porque a gente precisa aprender o movimento dos dedos para acionar as teclas certas. E esse movimento do dedo tem que ter uma precisão, tem que ter uma rapidez para a gente conseguir tocar. É justamente essa técnica. E a parte da coordenação é uma questão inerente do corpo humano. Porque a gente tem duas mãos, dois pés, a gente tem uma tendência de fazer um movimento complementar. Então, muitas vezes, se você é iniciante, até quem já toca há mais tempo, tem essa questão da coordenação, que a gente tem um intuito de espelhar o movimento, de fazer um movimento igual. Então, se a gente está numa música e a gente sobe na mão direita, a gente tem uma tendência de subir com a mão esquerda também. E aí a gente tem que controlar esse movimento. O movimento dos dedos também, a gente tende a pensar no dedo da mão direita e a apertar o mesmo dedo da mão esquerda. Por quê? Porque o comando, né, se a gente for fazer aqui, ó, esse movimento simétrico, né, a gente consegue. Mas se a gente for fazer movimentos diferentes nas duas mãos,
acaba ficando muito difícil de fazer, justamente porque tem uma tendência no corpo. Então, resumidamente, para juntar as mãos você tem que ter isso. No vídeo aqui, no canal aqui, Segredos do Fole, eu já fiz vários vídeos ensinando como juntar as mãos, como ter técnica nos baixos e alguns exercícios de coordenação para facilitar esse processo. Então, se você tem alguma dificuldade, pode deixar aqui nos comentários, pode procurar nos vídeos antigos, pode me chamar também no direct do Instagram, né, @Segredos do Fole, que a gente pode conversar por lá também. Então, essa foi a sexta dificuldade que a gente tem para juntar, para montar um repertório de alta cartilogência. Vamos para a próxima. Então, pessoal, vamos aqui à próxima dificuldade, que é dificuldades na baixaria. Eu vejo muita gente que não consegue evoluir justamente porque não tem um domínio pleno da mão esquerda da sanfona. Às vezes não entende como é que formam os acordes, tem uma compreensão um pouco limitada, não entende os ritmos, como montar ritmos, como fazer esse ritmo, porque vai interferir diretamente naquele passo anterior, que era de juntar as mãos na sanfona. Só que a baixaria ela é tão importante que eu botei aqui um aspecto diferente nela, porque além de ter todas essas dificuldades, é um instrumento diferente de qualquer outro instrumento. O teclado da sanfona é parecido com o piano, é parecido com um teclado eletrônico, vários instrumentos têm essa disposição de notas de teclado, só que os baixos da sanfona é um sistema diferente. Mas a partir do momento que a gente entende esse sistema, começa a ficar mais fácil que o teclado. Mas no início é um obstáculo muito grande você entender a formação dos acordes, você entender como é que você faz as escalas, os baixos, vai ajudar bastante. Então, você entendendo essa parte lógica, é claro que você tem que entender um pouco de teoria musical. Você tem que entender como é que formam as escalas, como se formam os acordes, como se formam os intervalos, para você depois acostumar com a parte da baixaria. Então, tem essa parte dos acordes, vai entrar muito nessa parte dos saltos, né? Você entender é o primeiro passo. Onde é que está o Dó, onde é que está o Si, onde é que está o Dó sustenido. O segundo passo que você tem para fazer, além de entender, é você botar na mão. Então você tem que ir tateando, você tem que encontrar os caminhos do baixo. E aí, muita prática, fazer os exercícios corretos, né? Quais são esses exercícios corretos? Eu posso fazer um vídeo aqui para vocês, inclusive já me pediram fazer exercícios avançados para baixaria, mas aqui no vídeo também tem, aqui no canal tem outros vídeos falando mais da baixaria. A intenção desse vídeo é dar um apanhado geral. Então, a gente vai fazer isso com os saltos, você se encontrar a mão esquerda nos baixos da sanfona. Outra dificuldade é os ritmos da mão esquerda. Por que é uma dificuldade? Deixa eu abaixar um pouquinho. Porque os ritmos da mão esquerda, eles são muito fundamentais na hora da gente estar acompanhando. Fazer um shot, fazer um baião, fazer um arrastapé, entender esses ritmos, né? E ter esses ritmos na mão. Muita gente também usa o dedilhado com o dedo 4 e o dedo 2, o dedo 4 e o dedo 3, tem gente que usa o dedo 3 e o dedo 2. É importante você dominar as duas formas de dedilhado para ter um desenvolvimento pleno na sanfona, né? E aí, a gente falou dos ritmos, dos saltos e a coordenação com o fole, que o baixo da sanfona, por ter um elemento rítmico muito presente, é muito interessante a gente ter essa coordenação com o fole, porque o baixo tem um ritmo, tem uma função de acompanhamento rítmico e harmônico, e o fole também tem uma função de desenvolver o ritmo da sanfona. Então eu vou pegar aqui para você ver. A gente pode fazer aqui o movimento do shot. Por o baião, a gente. E aí todos os ritmos a gente pode fazer isso. Quando a gente domina esse ritmo no fole, no baixo, qualquer coisa que a gente fizer no teclado vai sair de uma forma mais fluida, vai ficar mais swingado. E aí a gente tem também os ritmos de...
gente vai fazendo. Então, vamos para o quarto obstáculo que você pode ou não, tem gente que também não encontra, né? Para você montar o seu repertório de alta cartilogência. Agora, esse é um que pega muita gente, que é a falta de disciplina. E a falta de disciplina, muita gente vai se enquadrar nessa situação, porque você quer tocar, você comprou a sanfona, você simplesmente na hora de tocar fica com preguiça, aí não dá trabalho. Então, tem algumas coisas que acontecem que a gente acaba não fazendo o que a gente gostaria de ter feito. Então, a gente dá a prioridade à recompensa de curto prazo e aí em detrimento do longo prazo. Então, você prioriza um momento presente em decorrência de um prejuízo no futuro. Esse prejuízo é o quê? Você tocar sanfona, você tá mais com essa habilidade desenvolvida, né? Passar momentos felizes de tocar com as outras pessoas, né? E é a mesma satisfação de você ter tocado sanfona. Mas para isso você vai ter que abrir mão de algumas coisas no presente. Você vai ter que abrir mão de ficar no celular, que dá uma recompensa imediata. Você vai ter que abrir mão muitas vezes de viajar, muitas vezes de assistir televisão, muitas vezes de assistir um jogo, alguma coisa assim, para você se dedicar a um instrumento, se dedicar a tocar. Por isso que muita gente não tem a disciplina. É porque na hora de fazer isso, essa escolha, o curto prazo acaba vencendo, né? Então a pessoa opta por fazer o que é mais fácil. E tocar sanfona é muito difícil. Você sentar para estudar, você tem que ter muita força de vontade, você tem que estruturar seu estudo de uma maneira que você consiga superar essa tendência normal, porque até da sobrevivência do ser humano, a gente... Tá passando um avião aqui, não sei se está atrapalhando o vídeo. A gente tem uma tendência de economizar energia, né? De fazer menor esforço. Então, a gente tem que lutar contra essa tendência natural para a gente ter a disciplina. E aí, o que acontece? A gente entra na parte do esforço e recompensa. A gente tem que fazer o que é difícil ficar mais... O que é errado ficar mais difícil. E o que é certo fica mais fácil. Ou seja, se você quer tocar sanfona, você tem que diminuir a energia de ativação da sanfona. Como é que você faz isso? Se sua sanfona fica guardada dentro do guarda-roupa, dentro do case, você vai ter um trabalho muito grande de pegar. Mas se a sanfona estiver no sofá, em cima do sofá, que você só tem que sentar lá do lado, pegar a sanfona e tocar, vai ser muito mais fácil. Então, a partir do momento que você deixa a sanfona perto da gente, a gente tem essa tendência. E o que é que você vai fazer? Fazer o errado fica mais difícil. O que é o errado? Às vezes você olhar o celular. Então, se você perde muito tempo na sanfona olhando o celular, você desliga o celular, bota o celular dentro de uma gaveta e vai tocar sanfona. Você tenta arquitetar e aí cada pessoa vai ter cada pessoa vai ter uma situação diferente, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade que às vezes vai comer, acaba comendo na hora de tocar sanfona e fica com fome, aí fica agoniado. Tenta ver o que está fazendo isso, essa recompensa, diminui o esforço que você tem que fazer para tocar sanfona e aumenta o esforço para fazer aquilo que te atrapalha tocar sanfona. Então, dessa maneira, você vai ter uma disciplina maior. E aí, quando você faz isso várias vezes, você vai criando aqui um hábito. Né? Um hábito, ele tem um livro aqui, eu acho que está até aqui, O Poder do Hábito. Esse livro aqui, eu recomendo bastante quem puder ler. Fala uma abordagem um pouco científica para a gente desenvolver hábitos na nossa vida. E aí o que esse livro fala? Ele fala, inclusive se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu fale só sobre esse livro aí, fazer um vídeo só, dicas de estudo sobre esse livro, eu acho que é bem legal. Deixa aí nos comentários e se tiver uma galera grande pedindo eu vou fazer. Então a gente pega o hábito ele tem um gatilho, tem alguma coisa que dispara o hábito. Por exemplo,
Escovar os dentes é um hábito. A gente não precisa ter disciplina para escovar os dentes. A gente simplesmente acostumou. E aí, qual é o gatilho para a gente escovar os dentes? Depois da refeição. Então, a gente termina de almoçar, a gente já vai escovar os dentes. Antes de dormir e depois de acordar. A gente, novamente, já tem esse gatilho. Tem um horário, né? Uma coisa que dispara. Que você, quando faz aquilo, você já lembra logo, ó, tem que escovar o dente. E essa lembrança não é uma lembrança racional, é meio que no automático. De tanta gente fazer isso, vai no automático. E a recompensa de escovar os dentes é sentir a boca limpa. Então você percebe que essa estrutura do hábito você pode botar na sanfona. Então, vamos supor que você chega do trabalho às 18 horas. Você pode botar como gatilho para tocar sanfona. Você chegou do trabalho, troca a roupa, pega no instrumento para tocar, você vai tocar, vai ter o processo de tocar e aí aquela satisfação que dá quando a gente toca sanfona pode ser a sua recompensa. Então você repete isso, faz esse ritual, né? Você cria esse procedimento para você estar fazendo sempre. Então você sempre vai ter um gatilho, que pode ser domingo de manhã. Depois, antes do almoço de domingo, eu toco sanfona. Você pode botar alguns dias na semana com algumas coisas, né? E aí, novamente, vai ser cada um vai ter uma estrutura, vai ter a vida estruturada de uma maneira que pode funcionar para alguns e pode funcionar para outros. Geralmente, esse hábito funciona melhor para quem já tem outros hábitos na vida. Então, fica mais fácil encaixar na rotina um hábito se você já é organizado. Se você tem uma vida mais solta, não segue uma rotina todos os dias, aí você fica mais difícil incorporar esse hábito. Mas tem uma saída, tem a questão do comprometimento. E o que é o comprometimento? O comprometimento, a gente tem uma tendência de fazer as coisas em grupo. Então, se a gente tem um grupo de pessoas tocando sanfona com a gente é inerente do ser humano querer estar ativo, querer estar participando, fazendo as mesmas coisas daquele grupo. Então, quando a gente está nesse processo de tocar sanfona, quando a gente está em grupo, além do grupo ter aquela troca de informações, aquele conhecimento, o grupo ainda dá uma motivação extra, porque a gente vê outras pessoas trabalhando nesse sentido de desenvolver uma habilidade juntos. A gente tem esse comprometimento. A gente pode se comprometer com os amigos, se você tiver algum amigo, mas se você não tiver nenhum amigo que toca, você pode procurar na internet. Eu acho que é a maneira mais fácil de você achar, é mais prática também, é você entrar em um grupo, pode ser um grupo de aula, tem grupos de sanfoneiros no YouTube, mas selecione bem esse grupo que você quer entrar, porque tem que estar alinhado com o seu propósito. Então, todo mundo estiver alinhado, com certeza vai ter um bom resultado. Então, se você tem falta de disciplina, essas foram as dicas, né? Esforço, recompensa, você balancear o esforço e a recompensa, você desenvolver esse hábito e você ter um comprometimento consigo mesmo e com os outros, né? E aí a gente pode passar por terceira dificuldade para quem está querendo botar um repertório de alta catilogência. Aqui, nesse terceiro obstáculo, né, que eu botei aqui como mentalidade, eu vou contar uma história para vocês sobre o que eu vivi, né? Quando estava começando, principalmente no início, eu não tinha muita referência de vivência musical. E aí eu tinha algumas limitações, né, de percepção, conhecimento teórico, que eu não conseguia superar. E aí a gente meio que fica na defensiva para proteger o nosso emocional, para a gente não se frustrar. Então, teve um tempo que eu não pegava as músicas de Dominguinhos para aprender. Às vezes músicas que eu gostava, mas eu tinha um receio. Pô, essa música é difícil demais, eu não vou conseguir tocar essa música. E aí, por bastante tempo, eu fugia das músicas de Dominguinhos, mas uma vez eu percebi que, não, peraí, tem algumas músicas de Dominguinhos que são simples, né? Eu via alguns sanfoneiros com menos tempo do que eu, mais verdes do que eu, vou dizer, já tinha bastante tempo já, quando isso aconteceu,
Então eu percebi que, pô, um cara que começou agora já tá tocando essa música de Dominguinhos e eu com medo. Então eu percebi que eu tava achando que a música era mais difícil do que a música realmente era. Então isso me veio ficou bastante claro para mim naquele momento. E eu acho que muita gente também tem esse problema, né, de equalizar, de saber até onde vai a nossa capacidade, que a gente não tem isso muito bem definido. Então, quando a gente tem essa mentalidade, a gente tem uma crença limitante, eu acreditava que não conseguia tocar as músicas de Dominguinhos, por isso eu não pegava para estudar. Então, realmente eu não ia conseguir de jeito nenhum, se eu não tentasse. Aí, a partir do momento que eu comecei a pegar, eu fui vendo que não é assim um bicho de 7 cabeças. E muita gente nem começa a tocar sanfona porque acha que está velho demais, porque acha que já passou da idade, porque acha que não vai aprender, porque tem que ter o dom. Então são alguns pensamentos que impedem mesmo, e esse aí é mandatório, impede em alguns casos da pessoa tocar sanfona, porque a pessoa não se movimenta nesse sentido, né? Tenta economizar energia, né? Para que eu vou fazer isso se não vai nem dar certo? E aí a pessoa não começa um processo, não começa a estudar música, ou, às vezes cantar, tem muita gente que tem isso para cantar. E quando a gente está trabalhando com um repertório de alta catilogência para a gente fazer uma festa, animar a família, animar os amigos, cantar é muito importante, porque as pessoas veem essa manifestação da música cantada, atinge muito mais as pessoas. Então, essa mentalidade é um negócio que você precisa prestar bastante atenção, evitar de cair nessas armadilhas, porque é muito forte isso quando a pessoa tem um pensamento, a crença, ela molda muito do que a pessoa é, do que a pessoa faz, e principalmente num processo de tocar sanfona, que é um processo bem comprido, bem árduo. Então, vou passar aqui para o próximo obstáculo para falar aqui para vocês. Então, já chegando no final da lista, a gente vai falar da falta de orientação e planejamento dos estudos. E isso pega muita gente, principalmente porque hoje começaram a mexer com a furadeira aqui, não sei se está atrapalhando o áudio do vídeo. Mas vamos lá. Por que a falta de orientação e planejamento? Isso vai cair na questão da motivação, na disciplina. Eu me desconcentro quando o cara tá usando a furadeira, estão fazendo zoada na hora de eu gravar o vídeo, mas vamos lá. A quantidade de conteúdo é muito grande. Quantidade de conteúdo, assim, na internet a gente tem vários professores de música, vários professores de sanfona, de vários estilos, e aí a gente tem que aprender a filtrar. A gente tem livros de sanfona, né, do Mário Mascarenhas, do Czerny, a gente tem do Angaz, vários métodos antigos. A gente tem os professores novos que não tem método, a gente tem curso por DVD, tem curso por videoaula, tem aula presencial. Então, quando tem essa quantidade grande de conteúdo, muita gente pega um conteúdo aqui, pega um conteúdo ali, vai assim, nunca segue um caminho muito longo, né? E aí acaba ficando limitado nesse sentido, acaba ficando com um estudo picotado, deixando várias lacunas, não segue um rumo, né? Não tem um planejamento progressivo, e aí acaba pedacinho de uma música, pedacinho de outra, e começa, e vai no estilo, e aí não desenvolve em nada. Então, como é que você faz para escolher? Você escolhe um professor que você se identifique, um professor que domine o assunto das músicas que você gosta. Por exemplo, se você quer aprender a tocar música gaúcha, você não deve me seguir, porque eu entendo muito pouco, eu sou um leigo na música gaúcha, na sanfona. Então você deve seguir os professores que trabalham com esse estilo. Se você quer seguir forró, pé de serra, você pode vir. Mas até o forró estilizado, forró de banda, aviões de forró, esse forró mais moderno, eu domino pouco. Eu domino um pouco ali o forró de vaquejada, eu posso te dar uma orientação, até banda Mastus com Leite, naquela pegada mais clássica. Mas se você quer aquelas levadas mesmo do forró eletrônico, eu não sei. Então, eu não sou o professor ideal. Tem outros na internet que podem te dar
esse ensino. Mas se você quiser o forró pé de serra, o forró tradicional, eu tenho, pode seguir aqui que a gente vai fazer. Então, você saber escolher o professor de acordo com o seu objetivo de estudo é muito importante. E outra coisa é você definir as metas e objetivos, né? E aí você tem que saber definir metas e objetivos realistas, mas tem que ser bem definido. Se você quer tocar uma música, eu quero tocar uma música, quero tocar a música Respeita Januário, de Luiz Gonzaga. Então você começa a estudar, você faz um planejamento para estudar aquela música e vai procurar o que você precisa saber. Você, mesmo que você esteja um professor particular, muitas vezes os professores particulares não seguem uma metodologia muito bem definida. Então você tem que ter esse foco, né, para você seguir uma meta objetivo. Então você quer montar um repertório de 20 músicas, a sua meta é essa. O que você tem que fazer para tocar, botar um repertório de 20 músicas? É o que eu chamo de repertório de alta catilogência. Você tem que escolher as músicas, você tem que aprender as músicas, você tem que aprender as habilidades, né? Aprender a fazer o acompanhamento dessas músicas, você tem que aprender a técnica para tocar o solo dessas músicas, você tem que mudar essas músicas para a tonalidade que você canta. Então você faz um planejamento progressivo, tenta resolver essas coisas e sempre você tem que perceber o avanço. Então quando a gente faz um planejamento, a gente tem as métricas. O que são as métricas? Por exemplo, uma métrica que a gente pode ter é o andamento. Se a gente vai tocar uma música que está em 120 BPMs, a gente pode, primeiro passo, a gente aprendeu. Então a gente pode botar a primeira métrica, quantidade de compassos aprendidos. Então a gente aprendeu 2 compassos, 3 compassos, 4 compassos, aí vai 8 compassos, 16, a gente aprendeu a parte A, aprendeu a parte B, então a gente vai medindo. Quando a gente aprender a música toda, a gente pode botar no andamento, a métrica passa a ser um andamento. Então, eu toquei ela em 80, toquei em 90, toquei em 95, até chegar no 120. Então, quando a gente vai medindo isso, a gente tem uma facilidade de progredir. E outra coisa, no planejamento, que é muito interessante da gente fazer, é uma revisão dos assuntos, principalmente revisão de repertório, porque já aconteceu comigo várias vezes, eu tenho o maior trabalho para tocar uma música, para aprender a tirar, para botar na mão e fazer esse progresso de velocidade, para tocar bonito, tocar limpo, e aí eu fico, não pratico, não reviso a música, passa um mês, 2 meses, 3 meses, a gente começa a esquecer a música. E aí quando a gente esquece a música, a gente tem que ter, muitas vezes, a gente tem um trabalho de ter que aprender a música de novo. E isso é um desperdício de tempo muito grande. Então, para a gente não ter esse trabalho e aí a gente não ficar andando em círculos, né? A gente tem que ter essa revisão. E aí, se você estiver passando por isso, você pode deixar aqui nos comentários que se tiver gente com essa dificuldade, bastante gente, eu faço um vídeo exclusivo como revisar o repertório para não esquecer nenhuma música. Então a gente faz um planejamento só exclusivo para repertório. Se você quer aprender os ritmos, a gente pode fazer um planejamento só para aprender os ritmos. Se você quer fazer um planejamento para improvisar, a gente pode fazer isso. E aí, outra coisa que eu lembrei aqui foi quando eu entrei na faculdade, eu comecei a aprender teoria, e aí comecei a aprender as progressões de acordes, aprender os acordes na sanfona. E aí eu tentei fazer, vou aprender todos os acordes na sanfona, todas as progressões. E eu vi que é impossível a gente tocar tudo. Porque é muito acorde, cada acorde você pode fazer de várias maneiras possíveis. Então, fica inviável a gente esgotar todas as possibilidades de combinações, de tocar tudo em todos os tons. Então a gente tem que desenvolver, escolher o estudo certo. Então, se você falta organização, falta planejamento, você tem que saber escolher a metodologia, saber escolher o professor, você tem que definir suas metas e objetivos claras e correr atrás, e você tem que fazer um planejamento de revisão do repertório para você estar sempre em dias. Então, planejamento e orientação é isso. Agora, vou falar a última coisa que pode te impedir, pode ser um obstáculo, pode ser uma dificuldade para você botar o seu repertório de alta catilogência. Então, Caba Velho, a coisa que eu vejo mais as pessoas reclamando hoje em dia é falta de tempo. Não aprendo a tocar sanfona porque eu não tenho tempo.
Na verdade, quando a pessoa fala que não tem tempo, quer dizer que ela não tem uma prioridade tão grande assim para tocar sanfona. Ela tem outras coisas mais importantes para fazer. Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Dominguinhos tem o mesmo tempo que eu tenho, que você tem. Só que as circunstâncias da vida, né, deixam a gente tem outras prioridades. Então a gente tem que prestar atenção. Se a gente quer mesmo tocar sanfona, a gente tem que separar um tempo para a gente tocar. Por mais que esse tempo seja curto, a gente precisa ter esse tempo. Uma vez que teve o tempo, a gente tem que, volta lá, já falei sobre isso, a gente tem que ter um planejamento. A gente tem que ter um planejamento otimizado e para aumentar a eficiência do tempo, a gente tem que ter orientação. Se você quer aprender sozinho, muitas vezes você vai pegar um exercício que não funciona direito, que não dá tanto resultado, você vai aprender uma música que você não tem condições suficientes, né? Eu falei aqui que é da crença limitante, mas a gente pode tentar fazer um projeto que é muito além das nossas condições no momento, e aí a gente pode ter um trabalho que não teve o resultado esperado. Então, uma orientação de uma pessoa que já fez o que a gente está pretendendo fazer pode economizar bastante tempo nesse sentido, né? A gente não está errando, a gente não fazer coisas, tem que refazer depois. Então, se você tem falta de tempo, você tem que usar recursos tecnológicos, né? Você pode fazer um planejamento de estudo. Por exemplo, se você não pode estar com a sanfona, você tem que fazer uma prática de... Por exemplo, você está aprendendo uma música, Asa Branca, e digamos que você não está com a sanfona, mas você está ali, você pega aqui, ó, você treina o movimento do dedo, ó. Tum, 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 tum. Você dominar solfejo ajuda muito essa falta de tempo, porque você pode imaginar você tocando. Então, é um processo mais complexo, envolve várias coisas, né? Mas quanto mais a gente desenvolve essas habilidades que a gente não está com a sanfona, mais fácil fica manter essa evolução durante o tempo. Então, eu falei aqui dos 7 obstáculos. Se você tem alguma coisa que te impede de tocar sanfona, se você tem alguma dificuldade que eu não falei nesse vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz, muito contente em saber, em poder te ajudar. E se esse vídeo te ajudou, diga se você tem algumas dessas dificuldades, fala aí qual é a dificuldade que você tem, que eu também vou ter o maior prazer em te ajudar. Então, foi isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu quero dar um abraço aí para todo mundo que está seguindo, que está fazendo parte desse canal Segredo do Fole. Valeu, cabra velho, um abraço para todo mundo e tchau, tchau.